A questão dos refugiados palestinos é um dos temas mais sensíveis e complexos no contexto do conflito Israel-Palestina. Desde 1948, milhões de palestinos foram deslocados de suas terras e vilas, e a maior parte deles continua a viver como refugiados, tanto em países vizinhos como dentro dos territórios palestinos. A questão é um ponto central nas negociações de paz e continua a ser uma das maiores barreiras para uma solução definitiva do conflito. O debate envolve a questão do retorno, as condições de vida nos campos de refugiados, o reconhecimento dos direitos desses refugiados e as disputas sobre quem é responsável por sua situação. Neste vídeo, vamos explorar a história da criação dos refugiados palestinos, o impacto social e político do deslocamento forçado, as condições de vida nos campos de refugiados e as tentativas internacionais de resolver essa crise humanitária. Também vamos analisar as diferentes visões dos palestinos, israelenses e da comunidade internacional sobre como lidar com a questão. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal. Isso nos ajuda a trazer mais vídeos informativos e educativos como este, promovendo uma compreensão mais profunda sobre temas de importância global. O êxodo palestino de 1948, conhecido pelos palestinos como a Nakba, catástrofe, foi o evento que gerou a crise de refugiados que persiste até os dias atuais. Durante a Guerra de 1948, cerca de 700 mil a 750 mil palestinos foram deslocados de suas terras, vilas e cidades. Este foi um dos maiores êxodos de uma população civil na história moderna do Oriente Médio e moldou profundamente a identidade palestina. O êxodo palestino é um tema de intenso debate entre historiadores, e as causas desse deslocamento são variadas e complexas. De maneira geral, podemos identificar três principais fatores que contribuíram para o êxodo. 1. Fuga espontânea em resposta à violência. Muitas famílias palestinas fugiram de suas casas em meio aos combates entre as milícias judaicas e as forças árabes. O massacre de Deir e Yassin, em abril de 1948, em que mais de 100 civis palestinos foram mortos por forças paramilitares sionistas, causou um pânico generalizado entre as comunidades árabes. O medo de novos ataques levou à fuga em massa de muitas áreas. 2. Expulsão direta por forças israelenses. Em alguns casos, forças judaicas tomaram vilas palestinas e forçaram os habitantes a deixarem suas casas. O Plano Dalet, implementado pela Haganah, tinha como objetivo expandir o controle das áreas destinadas ao Estado judeu e, em certos casos, resultou na expulsão de civis árabes. 3. Ordens de lideranças árabes para evacuação. Há evidências de que algumas lideranças árabes, temendo que civis se tornassem vítimas do conflito, pediram às populações que deixassem temporariamente suas casas, com a promessa de retorno após o fim dos combates. No entanto, essa promessa nunca foi cumprida, e muitos desses palestinos se viram permanentemente deslocados. Esses três fatores combinados resultaram em um êxodo em massa, com centenas de milhares de palestinos deixando suas casas e buscando refúgio em áreas controladas por árabes ou em países vizinhos, como Jordânia, Síria e Líbano. A Nakba tornou-se um evento central na formação da identidade nacional palestina. Para muitos palestinos, 1948 não é apenas uma tragédia histórica, mas também um símbolo da injustiça e da perda. A memória do deslocamento e da destruição das vilas palestinas está profundamente enraizada na consciência coletiva do povo palestino, e a Nakba é lembrada todos os anos como um momento de luto e resistência. Além disso, o êxodo de 1948 foi apenas o início de um longo processo de deslocamento e perda de território. Nos anos seguintes, guerras adicionais e a contínua ocupação israelense dos territórios palestinos levariam ao deslocamento de mais palestinos, agravando ainda mais a questão dos refugiados. Após o êxodo de 1948, muitos palestinos deslocados buscaram abrigo em campos de refugiados improvisados nos países vizinhos, incluindo Jordânia, Líbano e Síria, além da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Esses campos, que eram inicialmente vistos como uma solução temporária, transformaram-se em áreas de residência permanente para milhões de palestinos ao longo das décadas.
As condições de vida nos campos de refugiados palestinos variam significativamente, dependendo do país e das políticas locais. No entanto, a maioria dos campos compartilha características comuns de superlotação, pobreza e infraestrutura deficiente. 1. Superlotação e pobreza. Os campos são frequentemente áreas densamente povoadas, onde várias gerações de famílias vivem em espaços pequenos e improvisados. Muitos refugiados enfrentam altos índices de desemprego, falta de serviços básicos e acesso limitado a cuidados de saúde. 2. Educação e saúde. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, UNRWA, tem desempenhado um papel importante na prestação de serviços essenciais, como educação e saúde, para os refugiados palestinos. Embora o UNRWA tenha contribuído para melhorar as condições de vida em alguns campos, a demanda por seus serviços geralmente excede sua capacidade, levando a deficiências significativas. 3. Falta de direitos políticos e sociais. Em muitos países anfitriões, os refugiados palestinos enfrentam restrições legais que limitam seu acesso a direitos sociais e políticos. No Líbano, por exemplo, os palestinos são proibidos de trabalhar em muitas profissões e têm acesso limitado aos serviços públicos. Na Jordânia, muitos palestinos receberam cidadania, mas ainda enfrentam discriminação. Com o passar dos anos, os campos de refugiados palestinos passaram a abrigar uma segunda e até mesmo uma terceira geração de refugiados. Embora esses indivíduos nunca tenham vivido nas aldeias ou cidades de onde seus pais ou avós foram deslocados, eles ainda se consideram refugiados e mantêm a esperança de retornar às terras de onde suas famílias foram expulsas. O sentimento de identidade palestina e o desejo de retorno permanecem fortes entre essas gerações mais jovens. Para muitos, a vida nos campos é marcada pela frustração e desesperança, já que as perspectivas de uma solução justa para a questão dos refugiados parecem cada vez mais distantes. Um dos aspectos mais controversos da questão dos refugiados palestinos é a reivindicação do direito de retorno, ou seja, o direito dos refugiados e seus descendentes de retornar às terras e casas que foram forçados a abandonar em 1948. Essa questão tem sido um ponto crucial nas negociações de paz e é uma das principais barreiras para a resolução do conflito. A base legal para o direito de retorno dos refugiados palestinos é a Resolução 194 da Assembleia Geral das Nações Unidas, adotada em dezembro de 1948. O parágrafo 11 da resolução afirma que os refugiados que desejam retornar às suas casas e viver em paz com seus vizinhos devem ter permissão para fazê-lo o mais rápido possível. E que aqueles que optarem por não retornar devem ser indenizados por suas perdas. Embora a Resolução 194 seja frequentemente citada como a base para o direito de retorno, ela não é juridicamente vinculante, uma vez que foi aprovada pela Assembleia Geral e não pelo Conselho de Segurança da ONU. Além disso, Israel nunca aceitou essa resolução, argumentando que o retorno de milhões de refugiados ameaçaria a existência de Israel como um Estado judeu. Para Israel, a questão do direito de retorno é uma ameaça existencial. A liderança israelense teme que permitir o retorno de milhões de palestinos, a maioria dos quais são muçulmanos, alteraria a composição demográfica de Israel, tornando os judeus uma minoria em seu próprio país. Essa preocupação com a ameaça demográfica é um dos principais motivos pelos quais Israel se recusa a aceitar o direito de retorno. Em vez disso, Israel tem defendido soluções alternativas, como a integração dos refugiados palestinos em países vizinhos ou a criação de um Estado palestino independente onde os refugiados poderiam se estabelecer. Essas propostas, no entanto, têm sido rejeitadas pela liderança palestina, que insiste no direito de retorno como um princípio inegociável. Para os palestinos, o direito de retorno é uma questão fundamental de justiça e dignidade. Eles argumentam que o deslocamento de 1948 foi um ato de expulsão forçada e que o reconhecimento do direito de retorno é essencial para corrigir essa injustiça histórica. A liderança palestina também afirma que o retorno dos refugiados não significaria necessariamente a destruição de Israel, uma vez que muitos palestinos poderiam optar por viver em um futuro Estado palestino.
No entanto, os líderes palestinos também reconhecem que uma solução negociada para a questão dos refugiados será necessária para alcançar a paz. Ao longo dos anos, algumas lideranças palestinas sugeriram que o retorno poderia ser limitado a um número simbólico de refugiados, com o restante recebendo compensações financeiras. Essas propostas, no entanto, têm sido recebidas com ceticismo tanto pelos refugiados quanto por Israel. Desde 1948, várias tentativas foram feitas para resolver a questão dos refugiados palestinos, mas nenhuma teve sucesso. A comunidade internacional, especialmente através das Nações Unidas, tem desempenhado um papel ativo na tentativa de encontrar uma solução justa e duradoura para a crise. A UNRWA foi criada em 1949 para prestar assistência humanitária e de desenvolvimento aos refugiados palestinos. Ela administra escolas, clínicas de saúde e programas de assistência social em campos de refugiados nos territórios palestinos e em países vizinhos. Embora a UNRWA tenha desempenhado um papel vital na melhoria das condições de vida dos refugiados, a agência tem sido criticada por perpetuar a dependência dos refugiados de ajuda externa, em vez de promover uma solução política para o problema. Diversas conferências de paz foram realizadas ao longo das décadas para tentar resolver a questão dos refugiados, sendo as mais notáveis as conferências de Madrid, 1991, e Camp David, 2000. Em ambos os casos, a questão dos refugiados foi discutida, mas nunca houve consenso entre israelenses e palestinos sobre como lidar com o direito de retorno. Se você gostou deste conteúdo e quer entender mais sobre o conflito e suas consequências, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever gratuitamente no canal. Isso nos ajuda a trazer mais vídeos informativos e educativos como este, promovendo uma compreensão mais profunda sobre temas de importância global.